Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Porte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema de muita importância. E eu tenho aqui comigo o pastor Hernandes. Pastor Hernandes, qual é o tema de hoje? Nós vamos falar sobre a graça, somente a graça. E esse é um tema empolgante, esse é um tema magnífico. Isso aí é o coração da Bíblia. E certamente você vai receber da parte de Deus uma palavra muito preciosa no programa de hoje. Então, fique atento aí. Hoje nós estamos no 3º programa da série a respeito dos pilares da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses. E essas teses, elas se disseminaram por toda a Europa, provocando assim o que é conhecido como o movimento da Reforma Protestante. Será um tema muito especial para nós e nós queremos que você fique conosco. Pastor Hernandes, falando mais especificamente sobre o tema de hoje, que é somente a graça. O que podemos esperar no programa? Olha, pastor Jailton, eu acho que focar neste tema é relevante, primeiro porque quando nós entendemos que a nossa salvação não é fruto do nosso esforço, do nosso labor, das nossas obras, dos nossos méritos, do que nós fazemos para Deus, mas a salvação é um presente, é uma dádiva que eu não mereço, mas Deus me concede gratuitamente. Isso traz descanso. Descanso, porque a grande pergunta que a pessoa tem é o seguinte: quanto de bem eu devo fazer para ser salvo? Se a salvação é por obras, como é que eu posso saber que eu fiz suficientemente? Mas quando eu entendo à luz da Bíblia que a salvação não é pelas obras, não é pelo mérito, não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Deus fez por mim em Jesus Cristo, então eu tenho um descanso, eu tenho uma segurança, tenho uma certeza. E o que você pode esperar do programa de hoje é que isso vai trazer alegria para a sua alma, segurança para o seu coração e certeza de que você pode estar salvo pela graça, independentemente das suas obras. Então nós vamos começar a conversar mais especificamente sobre essa questão. Porque o que o Senhor está dizendo é que eu não posso ser salvo, eu não serei salvo pelo meu esforço, pelas minhas boas obras, pelo meu procedimento. Isso não será computado, não será levado em consideração para a minha salvação. É isso que o Senhor está dizendo? Veja bem, essa colocação que o Senhor faz é contundente, inclusive. Porque se Deus nos salvasse pelos nossos méritos, pelas nossas obras, eu teria que ser perfeito. Porque o padrão que Deus exige para a salvação
é perfeição. Por isso a Bíblia diz que se o homem pudesse guardar a lei, ele viveria por ela. Mas também diz a Bíblia que se você guarda toda a lei e tropeça num único ponto, você é culpado da lei inteira. Por quê? Você comprometeu o padrão da perfeição. E nós pecamos por palavras, por obras, por omissão, por pensamentos. Então, na verdade, pastor Jailton, não tem ninguém justo aos olhos de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não fosse por graça, nenhum homem poderia ser salvo. Pelas obras, impossível. Então eu vou fazer uma provocação adicional à sua fala. Levando em consideração a exposição que acabou de ser apresentada de que não existe um homem justo, nenhum homem sequer, que todos somos pecadores, então qual foi a base que Deus utilizou para eleger pessoas para a salvação? Quando eu digo que sou um eleito de Deus, o que então foi levado em consideração para que eu pudesse ser escolhido, uma vez que eu sou pecador e não tenho em mim absolutamente nada que possa levar a Deus a esta escolha? Esse é um aspecto muito importante que o senhor levanta, porque, veja bem, nós entendemos que a eleição é uma verdade, está revelado na Escritura. Não foi invenção dos teólogos, é uma revelação de Deus. Mas nós chamamos da eleição incondicional. O que significa isso? Significa que Deus não levou em conta quem eu sou, porque, na verdade, se Deus levasse em conta quem nós somos, todos nós estaríamos perdidos. A justiça de Deus nos condenaria por completo. Então, Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus não nos amou por quem eu sou. Deus me amou por quem Ele é. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, está nele mesmo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. E este amor é um amor abundante, este amor é um amor provado, este amor é um amor imerecido. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos escolheu, ou seja, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Toda a causa desse amor, desta escolha, desta eleição, está no próprio Deus. Comumente as pessoas costumam classificar a doutrina da eleição incondicional como uma injustiça. Pela exposição que o senhor acaba de fazer, a eleição incondicional, longe de ser injustiça, é manifestação da graça. Eu entendi corretamente? Entendeu corretamente, pastor Gito, porque veja bem, seria injustiça se Deus me sonegasse algo que eu mereço. Quando você é privado, sonegado, surrupiado nos seus direitos, naquilo que você tem justiça em receber, direito em receber, seria injustiça. Se Deus fosse me tratar com justiça, Ele me condenaria inexoravelmente, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Deus não inocentará o culpado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pelo critério da justiça, estaremos condenados. É por isso que salvação é um ato de graça. De graça. O que é graça? Graça é um dom imerecido. Eu não mereço, mas eu recebo. Isso é graça. Então, a questão da perseverança dos santos poderia ser melhor explicada como a perseverança de Deus em nos amar. É verdade. A minha segurança reside na graça de Deus e não no meu esforço. É isso mesmo? Exatamente isso, exatamente isso. E isso é maravilhoso porque a salvação foi planejada por Deus, a salvação foi executada por Deus e a salvação será consumada por Deus. Para quê? Para que toda a glória da salvação seja dada a Deus. É isso que está lá escrito em Efésios capítulo 2. Ou seja, ninguém vai chegar no céu e dizer assim, pô, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu fiz por onde. Eu estou aqui porque estou recebendo a minha medalha de honra ao mérito, porque estou levantando esse troféu do meu esforço. Absolutamente não.
toda pessoa que chegar lá no céu, ele vai chegar por um único meio, é pela graça. É só pela graça. Pastor Hernandes, nós vamos para um breve intervalo e em seguida nós retornaremos trazendo à tona outros temas importantes. Por isso eu quero pedir a você que não saia daí. É um breve intervalo. Voltamos já. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Me converti aos 13 anos e o mais interessante disto é que quando a gente é novo convertido, a gente procura fazer coisas para Deus. E assim eu pensava antes de conhecer as Escrituras. A palavra nos ensina que a graça é um dom gratuito de Deus, a graça é concedida por Deus, é um favor que nós não merecemos, mas que alcança a nossa vida. Eu lembro muito bem que com 13 anos esta graça alcançou a minha vida e hoje eu sou muito feliz com o Senhor Jesus. Somente a graça. Comemorando os 500 anos da Reforma, o programa de hoje é o terceiro programa da série que analisa os pilares da Reforma Protestante. O tema que estamos tratando é somente a graça. E eu começo então, reverendo, retornando ao que tratamos no bloco anterior. O senhor disse que a graça de Deus é que nos faz perseverar até o fim. Então eu serei completamente preservado e chegarei ao céu não pelos meus esforços, porém pela graça de Deus. Foi o que o senhor afirmou aqui. E a minha pergunta é: a concepção da graça não pode então me induzir a uma vida de pecado, porque eu já estou seguro de que a graça de Deus haverá de me conduzir ao céu, então eu deixo a santificação de lado e passo a viver uma vida completamente desregrada e integre e totalmente voltado para o pecado? Isso não é um perigo? Se a pessoa não entender corretamente, pode ser. Mas vejamos, como disse no bloco anterior, Deus não nos salva no pecado. Nenhuma pessoa salva, ele busca motivos e razões para pecar. Toda pessoa salva, ele busca motivos e razões para ser santificado na verdade. Então, foi plantado nele a divina semente. Ele recebeu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Agora, o prazer dele é a palavra de Deus. A alegria dele é ter intimidade com Deus. Ele peca agora por acidente, não por hábito. Porque a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Anda nas trevas e não na luz. Então, quando Jesus nos dá uma nova vida, quando nós somos transformados pela regeneração, somos convertidos a Cristo, é plantado dentro de nós uma nova natureza. E aí o que acontece? O nosso deleite é caminhar com Deus, viver em santidade. Ou seja, o salvo busca santificação. Se a pessoa não ama a santidade, é porque ela nunca passou por uma experiência verdadeira de conversão. Então, aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele necessariamente vai conhecer e vivenciar também a santificação? Exatamente isso. É Deus que me capacita a perseverar. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. De tal forma que, na santificação,
entra a nossa participação, sim. Eu não tenho nenhuma participação na regeneração, eu não tenho nenhuma participação na justificação, é obra de Deus. Mas na santificação eu tenho uma participação de que forma? Deus não anula a minha vontade. A Bíblia diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu me consagro, quando eu falo de Cristo para as pessoas, é o próprio Deus que me move a isso. Tudo provém dele. Então, ele não anula a minha individualidade, a minha vontade, mas é ele que opera em mim de tal maneira que a minha vontade seja inclinada a fazer a sua vontade. O senhor há de convir que não é fácil acolher, receber o ensino bíblico da salvação tão somente pela graça, porque nós vivemos numa sociedade que afirma com todo o vigor que não existe almoço grátis. Ninguém dá nada a ninguém. Então, há uma resistência natural de entender, de compreender, de aceitar e de descansar na salvação que Deus nos proporciona em Jesus Cristo, na concepção de que é de graça e eu não posso fazer absolutamente nada, contribuir de forma alguma. O que pode ajudar o homem natural na compreensão de tão gloriosa e consoladora verdade bíblica? Muito boa colocação, pastor Jailton. Vamos pensar um pouquinho no que disse Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir do cristianismo, que foi assassinado na Segunda Guerra Mundial. Ele disse que a salvação é de graça, mas a salvação não é barata. Usando a ilustração do senhor, não existe almoço de graça, também não existe salvação de graça no sentido de sem preço. A salvação é caríssima, muito cara, e nenhum ouro da terra poderia comprar a nossa salvação. Jesus Cristo pagou por essa salvação. E pagou não com ouro, não com prata, mas com seu próprio sangue. A nossa salvação é chamada de redenção, e esta é uma linguagem comercial. Jesus Cristo pagou um resgate, um altíssimo resgate. Custou a sua vida. Foi preciso que ele morresse na cruz. E quando ele morre na cruz, ele morre como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador. Ele pagou um altíssimo preço. A nós, essa salvação é oferecida de graça, porque Jesus pagou o preço por nós. Reverendo Hernandes, nós caminhamos para o intervalo, porém, antes da finalização do bloco, eu gostaria que o senhor fizesse um convite ao telespectador que nos assiste para que ele possa conhecer mais a respeito da doutrina da graça em uma das nossas escolas bíblicas dominicais, em um dos cultos da nossa igreja. Por favor. Nós estamos lá na Avenida Beira-Mar, ali próximo do SAMU e do Saldanha da Gama. A primeira igreja presbiteriana, já indo para 90 anos, plantada em Vitória, é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. E nós temos uma escola bíblica dominical, todo domingo às 10 horas, classes bíblicas para todas as faixas etárias. E estas verdades nós estudamos com muito cuidado, com muito zelo, com muito vagar. E você pode vir e trazer sua família, e nós teremos o máximo prazer de partilhar com você essas benditas verdades. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser enriquecido. Eu tenho certeza que haverá um descanso para a sua alma. Então nós estamos esperando você todos os domingos. Estamos lá 9 horas da manhã para o culto da manhã, 10 horas para a escola bíblica dominical e às 19 horas também para o culto da noite. Só uma palhinha aí. Quarta-feira, às 7h30 da noite, tem um encontro maravilhoso quando o pastor Jailton está expondo a palavra de Deus livro por livro da Bíblia. É maravilhoso esse estudo, você não pode perder. Portanto, não saia daí. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique conosco.
Durante 35 anos, trabalhando numa multinacional, eu recebia vários presentes no final do ano. A maioria desses presentes eram bebidas alcoólicas. Essas bebidas, elas foram sendo consumidas ao longo do tempo por mim, e isso foi me trazendo uma insônia. Até que um dia eu pedi para que um pastor fosse à minha casa orar comigo, porque eu estava com muita insônia. E ao chegar em minha casa, esse pastor me disse que tudo aquilo que estava oculto seria revelado. Então, oramos e todas as bebidas foram jogadas fora. A minha família foi alcançada. Eu fui alcançada pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somente a graça. Comemorando os 500 anos da Reforma. E no programa de hoje estamos tratando do terceiro pilar, somente a graça. Agora nós ouviremos uma reflexão bíblica a respeito do tema. Eu convido você a prestar bastante atenção. Será algo precioso ao seu coração. Uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo a que você possa conhecer mais a respeito da graça de Deus. Pastor Hernanes, qual o recado de Deus, a mensagem de Deus para o nosso coração, para o meu coração, para o coração do telespectador que nos assiste? Pastor Jailton, eu quero agradecer o privilégio de poder expor este tão importante assunto aqui. E o texto que eu quero expor para você é Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom imerecido de Deus. Graça é aquilo que eu não mereço e Deus me dá. Eu sou um pecador, você é um pecador, nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus e da glória de Deus. Mas Deus, por bondade, Ele nos amou. Por graça, Ele enviou o seu Filho. E Jesus Cristo, Filho de Deus, levou sobre si, no madeiro, os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Ele rasgou e anulou o escrito de dívida que era contra nós. E desta maneira, ao morrer por nós, no nosso lugar, em nosso favor, nós nele satisfizemos a justiça de Deus, nele cumprimos a lei de Deus, e então podemos, diante do tribunal de Deus, nos apresentar sem culpa. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça é aquilo que eu recebo e não mereço. Eu queria ilustrar isso para você. Lá no Rio de Janeiro, um professor de escola bíblica dominical recebe na sua classe um menino vindo de uma das muitas favelas do Rio de Janeiro, num ambiente de risco social, ainda com todas as marcas da violência que o seu bairro lhe impunha. E aquele professor sentiu muita compaixão daquele menino, foi à loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou tudo o que ele precisava e começou a subir o morro para levar presentes para aquele menino. O menino, sem saber para quem eram aqueles presentes e o que o professor estava fazendo, oportunamente, ao olhar essa cena, pegou uma pedra e jogou naquele homem e cata esses presentes e leva para casa. O professor, sangrando ao chão, ao se recuperar daquele baque, daquela pedrada, ele volta à loja, compra novas roupas, novos calçados e faz a mesma rota. E quando ele chega lá no alto, bate à porta daquele casebre. O pai da criança, do menino, muito constrangido, abriu a porta. E o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. Aquele homem, tomado por um senso de justiça, disse para aquele professor: professor, o meu filho não merece esses presentes. Foi meu filho que jogou aquela pedrada no senhor.
O meu filho não merece esses presentes. E o professor disse para aquele pai: o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Eu não mereço salvação. Eu não mereço perdão. Eu não mereço a vida eterna. Mas eu preciso da graça de Deus. E Deus me amou, mesmo sendo eu pecador. Foram os meus pecados, os seus pecados, que levaram Jesus Cristo à cruz. E Deus amou eternamente, infinitamente, os objetos da sua ira. Eu era inimigo de Deus e Deus me amou eternamente. E Deus não só me amou de palavras, Deus me amou de fato e de verdade. E Ele provou seu amor por mim e por você, ao enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 5,8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora mesmo, você também pode receber esta salvação. Basta você arrepender-se dos seus pecados, pôr a sua confiança em Jesus e crer nele como seu Salvador, como Senhor da sua vida. E você será salvo. Você será alcançado por esta graça maravilhosa do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. E eu quero fazer um convite para você. Venha à Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós queremos continuar falando para você desta graça maravilhosa, desta graça que pode alcançar o seu coração e toda a sua família. Sou casada há 4 anos e meio, com um casamento destruído, sem perspectiva nenhuma de futuro, de construir uma família feliz, de construir uma família em paz. Mas com a graça de Deus, Jesus nos alcançou. E hoje temos um casamento restaurado, com paz, caminhando na direção de Deus, nos conhecimentos de Jesus. Somente a graça. Pastor Hernandes, eu quero aproveitar esse tempo que nos resta aqui do programa de hoje para fazer uma recomendação. E é a recomendação a respeito do comentário escrito pelo reverendo Hernandes acerca da epístola do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, a epístola aos Efésios. Aqui nós temos um precioso comentário abordando a respeito da graça de Deus. Eu quero desafiar você a adquirir este comentário e ser enriquecido mais e mais com esta preciosa verdade bíblica. Como eu disse, o nosso programa está chegando ao seu final e eu reitero o convite que lhe foi feito. Venha conhecer a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Participe de um dos nossos cultos. A nossa igreja é uma igreja fraterna e acolhedora e nós temos o privilégio de poder compartilhar a mais importante de todas as mensagens, a mensagem do amor de Deus ao homem perdido, a mensagem que fala sobre a graça. Deus o abençoe. No próximo sábado, nesta emissora, neste mesmo horário, o programa Cada Dia, o programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Deus o abençoe. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.